A inteligência artificial roubou seu emprego e o mais curioso é que você provavelmente nem percebeu. Isso mesmo. Fique comigo e descubra quais são as 11 profissões que estão e vão acabar com a inteligência artificial e como você vai se segurar para não perder o seu emprego ou se reinventar. Ó, já adianto logo. A última vai ser a mais inusitada e que provavelmente você nem imaginava. Fica comigo para mais um vídeo. Bom, então vamos lá, né? Falar agora das 11 profissões que estão para acabar. Isso mesmo. Ó, antes da gente falar das 11 profissões que estão com os dias contados, lembrando que isso é um pouco são hipóteses de profissões que estão para acabar. E vocês vão entender durante esse vídeo o porquê que elas estão nessa lista. E saiba que, na verdade, ela é uma lista, mas são muitas outras. Você pode ver aqui, ó, aqui no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eles falam de 15 de funções com declínio. Aí você vem agora na iCloud.com.br, ele fala das 10 profissões. Então, assim, isso vai depender muito de como a população e como a sociedade ela vai se comportar. E não adianta bater de frente, não adianta brigar, não adianta falar que minha profissão é a melhor de todas. Mas entenda por que essas profissões estão nessa lista, entenda o que é inteligência artificial e use ela ao seu favor. Não adianta brigar, não adianta ir contra, não adianta espernear. Porque eu não posso perder meu emprego, porque a IA tem que ser banida ou tem que ser proibida. Não adianta. Você vai ficar brigando, você vai ficar... O dia desse o Papa estava falando aí sobre IA, outro dia o presidente, não sei de onde, estava falando que a IA tem que ser banida. Mas vamos dar uma parada. E antes da gente falar das profissões, vamos entender o que é IA. IA é uma inteligência artificial, certo? Falei e não falei nada, né? Perfeito. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Pronto. Antes de começar o vídeo, pronto, achei aqui. Antes de começar o vídeo, eu tava fazendo algumas pesquisas, pegando algumas coisas pra gente mostrar aqui a vocês. E durante essa pesquisa, eu fui consultar o ChatGPT. Por quê? Entenda que hoje, basicamente tudo tem IA. Aqui atrás de mim tem uma bagunça e não tem nenhum fundo verde atrás de mim. Por isso que às vezes esse recorte que minha imagem fica, ela não é tão boa. Mas é a IA que está tirando entendendo quem sou eu, entendendo a minha silhueta e tirando o fundo. É a IA que está transformando, provavelmente, a thumb que você viu desse e-mail, criou ela 100%. A IA que está me ajudando, ou seja, a localizar as fontes, ler, entender um pouco mais do que eu ia apresentar aqui. Apesar que há mais de 2 anos eu já atuo na área profissional com IA. E eu posso lhe dizer, é um caminho sem volta. Então não adianta brigar. Entenda, fique aqui, escuta comigo, bota aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou tentar ler. E eu vou, conforme eu for entendendo também as dúvidas de vocês, eu vou criando alguns outros vídeos para explicar melhor. A ideia do canal é também ser um pouco humorado, falar de fofoca, falar de coisas, mas também trazer notícias, trazer algo importante. E eu vejo que pouca gente está falando nisso e pouca gente está explicando como vocês fogem disso, né? Então, fica comigo. Eu sei que é um pouco longo esse vídeo, mas vai valer muito a pena. Então, assim, o que é IA? IA é uma inteligência. Mas, por exemplo, quando você entra no shopping, a porta do shopping ela abre e você passa. Ela é inteligente, mas não tanto. Eu não posso te dizer que aquela porta é uma inteligência artificial. Por quê? Porque para ela ser inteligência artificial, ela tem que aprender com os padrões e evoluindo junto. Por exemplo, a porta do shopping tá abrindo e fechando, ela vai entendendo os horários que ela abre e fecha, e ela entendeu que todo dia no shopping, quando dá meio-dia, o fluxo naquela porta ela aumenta em 50%. E ela demora X tempo para abrir e fechar a porta. Ou mais, o volume daquela porta ela é tão grande que a porta ela abre e fecha várias vezes e que a quantidade de vezes que ela abre e fecha em um curto espaço de tempo pode prejudicar a porta. Então ela vai saber o seguinte: a partir de meio-dia eu vou abrir e eu não vou fechar até tal hora, porque eu vou proteger a porta, as engrenagens, tudo, enfim.
eu vou entendendo os padrões. Porém, quando der 1 hora que o fluxo cai, mas não tanto, eu fecho e abro mais rápido. Eu mando o comando pro motor para que ele aumente a velocidade de abrir e fechar a porta para evitar um certo engarrafamento, vamos dizer assim, de pessoas naquela porta. Porém, às 3, 4, 5 horas da tarde, o fluxo é baixo daquele shopping, daquela porta do shopping. Então, eu aumento o tempo, diminuo a velocidade daquela porta, também para proteger as engrenagens da porta, e ela vai abrir mais devagarzinho e fechar um pouco mais devagarzinho. Assim, a pessoa entra, sai, você protege a porta então, assim, o que eu tô falando assim é uma explicação meio esdrúxula, mas só que vocês entendam que para ela realmente ser considerada um IA, ela precisa entender alguns padrões e ir aprendendo e melhorando aquele fluxo continuamente. Que é basicamente o que o mercado tem feito, né? Então, por exemplo, vocês já usam IA há muito tempo, bem antes do ChatGPT, vocês nunca perceberam. Como é que você acha que o Google Maps, o Waze, eles vão lá e dizem, ó, vá para essa rota, porque essa outra aqui, que é a mais curta, ela tá engarrafada, você vai demorar mais tempo. Como é que ela acerta o tempo que você vai chegar no seu destino? Não, fora que tem o pessoal que, quando vê lá, vou viajar e vou chegar 1 hora, 1h10 da tarde, fala, eu vou reduzir esse tempo. Mas não adianta brigar, você vai ter que reduzir 5, 10 minutos. Mas ela já entendeu o seu padrão, ela já entendeu o seu padrão de direção, ela sabe a média que você anda. É tanto que mesmo quando você acelera muito, você fala assim, não, eu vou derrubar esse tempo aí do Google Maps, mas é muito pouco. Você derruba às vezes no máximo 10 minutos de uma distância, sei lá, de 300, 400 quilômetros, e- porque realmente ela entendeu como você se comporta, como você se dirige e qual a sua velocidade. Então, assim, no Netflix, como é que ela prende a sua atenção e só coloca pra você filmes? Você acha que só aqueles filmes que aparecem pra você é o que ela tem no cartaz? Faz um teste. Cria vários perfis, caso você já não tenha, e coloca sua esposa, sua prima, sua irmã pra usar um perfil e você usa outro. E depois de um tempo, compara os filmes que indica pra um e que indica pra outro. Você vai ver que ela vai entender o padrão, como é que vocês gostam de assistir, o que é que vocês gostam. Por exemplo, eu odeio filme terror. Eu sou meio cagão, então eu gosto de filme. Eu até brinco, né? Eu gosto de filme de família. Então, esse só mostra pra mim filme de ação, filme romântico, filme e tal. Minha esposa adora crime. Crime, assassinato, como posso dizer, terror. E ela adora terror. Então, para ela só indica esse tipo de filme. Então, assim, a Yara já tá no nosso dia a dia. O iFood, como é que o iFood, quando dá meio-dia, meio-dia e 10, às vezes você sai pra almoçar normalmente 1 hora. Todo dia 1 hora você para pra almoçar. Aí quando dá 10 para 1, ele começa a apitar no seu celular. Porque ele sabe. E o iFood tá bem antes do ChatGPT. Como é que o Uber, ele garante que nos horários de pico, ele vai ter mais carro? Assim, a inteligência artificial, ela sempre já existiu há muito tempo. Tem até um vídeo aqui do Sérgio Sacani. Ó, tudo que eu usar aqui de notícia, vídeo, eu sempre deixo na descrição do vídeo todas as fontes, certo? Então depois, quem quiser, dá um pulinho lá no canal do Sérgio Sacani e dá uma olhada lá. E uma coisa importante, bem legal, que é a origem da IA. Muita gente acha que a IA começou ali, ChatGPT, ano passado, atrasado, sei lá. E não, ChatGPT, a IA existe há muito tempo, desde 1943. Só qual era o problema? Deixa eu só ver aqui se ele vai que era ficção científica que estava virando realidade da noite pro dia. Mas não, a história daquela caixinha ali de texto, ela remonta à década de 40, em 1943, em um laboratório com um cara desenhando neurônios no papel e levou nada mais nada menos que 79 anos para chegar até aquela tela. Hoje, a gente vai contar aqui essa história inteira, do começo de verdade. Vamos passar aí pelo Alan Turing decifrando os códigos nazistas, pelo workshop de 1956 que batizou o campo, né, que deu nome a esse termo, pelos 2 invernos em que todo mundo achou. Enfim, não vou rodar o vídeo todo, né? Se você quiser depois dar uma olhada nesse vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Foi recente, foi no dia 10 de junho esse vídeo aqui do Sacani. Mas assim, o que é que eu quero que vocês entendam? No passado, 1943, né? 1940, nos anos 40, a IA sempre existiu.
ela sempre esteve aqui e tudo. Qual foi o maior desafio da IA e por que na época ela não conseguiu acelerar a sua expansão, diferente de hoje em dia? Por conta de processamento. A gente teve sempre um desafio com relação a como fazer esse processamento, porque demanda muito processamento, demanda muita energia. Hoje, hoje já se estima que o mercado de IA consome mais energia do que a indústria automotiva. E a indústria automotiva era a indústria que mais consumia energia. Então, imagine o impacto que a IA, desde o seu surgimento, né, ali com o ChatGPT, e acho que foi em 2024, meu Deus, não lembro agora. Vamos olhar aqui. Não lembro de cabeça, não. Quando surgiu? 22. 30 de novembro de 22. Então, desde 22, né? 23 ali, quando o boom do ChatGPT, né? Ele veio, a gente se confrontou com uma coisa que a gente não sabia o certo que era, a gente sabia até onde ele podia, sempre se achava que ia ser só mais uma modinha que ia passar, e não passou. Tem até algumas palestras, alguns pesquisadores que já colocam que estamos na era da inteligência artificial. Né? Tivemos o período do fogo, o período da pedra, a revolução industrial, e agora a gente está na era da inteligência artificial. E se a gente não entender isso, a gente não compreender o, como é que a gente, como é que a sociedade está inserida nesse processo, a gente só vai bater de frente sem necessidade. E aí volta lá para as profissões, né? E até para esse vídeo também não ficar muito extenso, eu vou tentar também ser mais objetivo possível e você vai entender algumas coisas. Veja aqui, ó, para criar primeira profissão, né? Profissional de marketing de conteúdo. Para criar um canal no YouTube, por exemplo, você tem que saber fazer uma thumb, né? Um desenho lá, para colocar no vídeo, logo fazer toda a parte de desenho, toda a parte de arte, fazer o texto, né, para colocar na descrição dos vídeos e tudo mais, roteirização, aquela coisa toda. E que muitas vezes você não sabia fazer algo. Por exemplo, eu não sei fazer thumb, não sei fazer desenho, eu sou péssimo. Se eu pegar um desenho e tentar imitar o que a pessoa fez, sai todo torto o meu, meu desenho. Cara, isso é mais comum do que você imagina. Então, por exemplo, todas as thumbs do meu canal é feito por IA. Um dia, talvez, se eu tiver com monetização no canal que eu consiga pagar alguém para fazer isso, eu penso até em pagar para ficar com a cara um pouco mais humanizada. Mas não tem como eu bater de frente e a IA tá aí. Eu até vou continuar usando IA, só que às vezes eu posso pegar uma pessoa para trazer um pouco mais de alma para o desenho. Mas não tem como. Fazer o roteiro. É claro, quando você vai, por exemplo, aqui no roteiro, eu vou discutir aqui um pouquinho com IA, né? Então ela vai, monta aqui o texto, lá, e eu vou agora falar para vocês, né? Trazendo também o meu conhecimento. Então, assim, as pessoas também querem se conectar com pessoas. Então, vocês só estão ouvindo aqui, pararam para me escutar, porque realmente você está querendo se conectar, você querendo entender. Eu tenho um conteúdo que te interessa, eu sou uma pessoa conectada com você, então, assim, se eu estivesse lendo 100% do que a fez, ia ficar uma coisa totalmente artificial, uma bosta. Literalmente. Então, assim, e não adianta, eu tenho que realmente trazer e me conectar, e às vezes até ser um pouco prolixo, para trazer um pouco de humanidade no vídeo. Isso é normal. Então a IA tá aí pra isso. Não adianta fugir. Então briga com isso. Só aceita e segue a vida. Então, o profissional de marketing, cara, ele vai acabar. Lembra, não necessariamente vai acabar, mas ele vai mudar drasticamente a forma de uso. Quando eu falar aqui as profissões, não fala assim, duvido que acabe tal coisa. Tá bom, pode ser que não acabe, mas não vai ser nada igual ao que é hoje. Certo? Segunda profissão, atendente telemarketing. Cara, essa aqui, se eu disser a você que já tá. Tem muito lugar, por exemplo, trabalhei em um certo hospital e ele tinha 5 atendentes de call center e, e que atendia uma demanda X do hospital. Então o hospital começou a colocar coisa, começou a colocar aquele chat bot de WhatsApp, começou a incrementar as coisas. E os 5 que já atendiam determinado volume de forma muito já no limite ali, né, da operação deles,
eles triplicaram o volume de atendimento e continuaram 5 pessoas. Então, assim, não é que acabou, aquele hospital demitiu os call centers, mas se fosse da mesma forma, se aqueles 5 para, sei lá, 1.000 atendimentos no mês, eles. Tô só dando um número aqui, viu, gente? Não, não é exatamente isso, mas, sei lá, 1.000 atendimentos mês e eram 5 pessoas. Aí o hospital passou, sei lá, a ter 30.000 ligações mês, tornou 5. Por quê? Porque a IA, ela otimizou o tempo das pessoas, a tecnologia trouxe mais velocidade, eles conseguiram ter mais produtividade. Então, quando triplicou o volume de atendimentos, né, pelo call center, não precisou aumentar exponencialmente o número de funcionários. Hoje, esse hospital deve estar muito mais do que 3 vezes o número inicial que eles tinham de atendimento. E eu lhe garanto que não deve, se deve ter chegado há pouco a, sei lá, 10 pessoas no call center. Então, muitas vezes o que vai acontecer é isso. O que vai acontecer é que eu não preciso aumentar o volume de profissionais, porque ainda vai ter uma presença de pessoas, até para treinar também, até para administrar as respostas, mas eu vou cada vez precisar de menos para atender mais. Isso é uma maravilha, diga-se de passagem, porque a gente tem no Brasil, mas isso é um problema também no mundo, de custo trabalhista. Folha, em qualquer empresa no mundo, vai ser a principal despesa de um empresário. Não tem para onde correr isso. Bom, contadores. Isso aqui eu até falei recentemente com uma amiga minha. Contadores é uma profissão que vai para acabar. Para que você precisa de contador? Ah, Matheus, mas eu preciso do contador para, sei lá, fazer tal coisa. Tá bom. Mas e se tivesse uma IA onde ela fosse fazendo algumas perguntas, você fosse conversando, e depois de um determinado momento ela falasse, ó, o melhor caminho para você é esse, é assim que você faz, e cada vez mais você vai se desplugando. A profissão contabilidade, ela vai acabar? Não, necessariamente. Mas o que antes eu precisava de, sei lá, de 2 ou 3 contadores para fazer um determinado ação, eu vou precisar muitas vezes de um. Então, até falei com uma colega esses dias que, pô, criar alguma coisa, algum processo, porque é o seguinte, ó, a IA tá aí, ela vai tomar o emprego do contador. O contador que entender como usar a IA ao seu favor e usar isso para alavancar o seu atendimento, ele vai ser aquele contador que não vai perder o emprego. Diferente do outro que tá lá brigando, que tá lá esperneando com inteligência artificial. Não serve de nada. Vai, vai, e aí? Analista de recursos humanos e benefícios. Bom, o famoso RH, né? Cara, esse é um cara que cada vez mais as empresas também já têm escanteado, né? Empresas muito grandes ainda tem. Até porque, como eu falei, né? Como o principal fonte de despesa de uma empresa é folha, o maior problema que as empresas grandes têm são pessoas. E quando você trabalha com pessoas, você precisa ter um setor realmente de pensar no recurso humano, né? Daquela empresa. Mas, cara, assim, também é a mesma coisa. Cada vez mais eu vou precisar de menos. Porque benefício, você tem benefício tal. Tá bom. Como é que eu faço para aderir ao benefício, sei lá, de plano de saúde daquela empresa? Você pode ter uma intranet, onde a intranet tem lá sei lá, o Robson. Robson é o assistente virtual do RH. E aí você chega lá, Robson, eu queria saber mais sobre o plano de saúde da empresa. Matheus, pronto, explica lá para você, tudo bonitinho. Depois fala, e aí? Mais alguma dúvida? Não. O que é que você e como é que eu faço para aderir a isso? Pronto. Para você aderir, você precisa agora preencher esse formulário. Plá, já manda o formulário e ao preencher, assinar com, sei lá, com assinatura do Gov e enviar aqui para mim. Você vai lá, assinou, devolveu, ele vai analisar se o documento está realmente assinado e se está de acordo com o que ele esperava. E aí, a partir daquele momento, ele já está cobrando. Então, assim, imagine, veja que eu não precisei de ninguém interagindo com aquele colaborador. Eu tenho uma empresa de 2, 3, 4 mil pessoas, e tem muita empresa que tem muito mais até que isso. Quanto custa um colaborador de RH só para ficar fazendo benefício? O benefício dá uns probleminhas, viu, empresa. E mais também, identifiquei um problema aqui, uma cobrança errada. Robson, aconteceu isso aqui. Ele vai analisar, ele vai falar, eu vou olhar e lhe dou um retorno.
ele gera uma demanda, e aí eu só preciso ter uma pessoa no RH, e meio que como fosse um chamado, como fosse um cara de tecnologia mesmo. Chego uma demanda, eu vou analisar aquela demanda, resolvo, identifico, eu falo, ó, foi identificado aqui a falha, já vai ser estornado no mês subsequente. Pronto, o Robson vai lá, ó, Matheus, identificamos aqui o problema, viu? Já tá corrigido e próximo mês tá lá. Entendeu? Não, quanto custa uma pessoa? Uma pessoa, vamos dizer que é um salário mínimo. Vou pagar aqui, não tá pagando um salário mínimo para uma pessoa de recursos humanos. Mas vamos botar aí um salário mínimo. Lembra que no Brasil, um colaborador vale 2 vezes o valor que ele recebe, em média. Gente, pelo amor de Deus, eu só tô explicando aqui de forma simples, certo? Enfim. Vamos seguir o próximo, né? Mas entenderam, né? Basicamente a ideia. Recepcionista cada vez mais tem reduzido, viu? Quando você vai em hotéis mesmo. Tem hotel aí que você já chega lá, você fez a reserva antes, você recebeu lá um link para confirmar a reserva, já fez uma foto sua do seu rosto, chega lá, tem um totem. O totem você digita lá, às vezes, o CPF, faz o reconhecimento facial, pegou tudo aquilo, já lhe dá, tem um olho lá de cartão, você pega aquele cartão, valida lá no leitor para que ele ative o quarto, já lhe diz qual é o quarto que tá limpo e dentro daquele que você reservou. Ou se não tiver limpo, ele vai falar, ó, preciso de mais 10, 15 minutos para retornar aqui. Então, cada vez mais tem reduzido. Isso é uma verdade. Tem um plano de saúde e a Pvida. Para quem já tem a Pvida, teve a Pvida ou tem, você vai hoje lá na urgência deles, você digita seu CPF, bota lá seu dedinho, ele vai pedir que você faça uma foto do rosto, pá, bateu a foto do seu rosto, já sem pressa a pulseira, você coloca no pulso, ele diz qual é a sua fila e você aguarda. Você não passa mais pra ninguém. Não recepcionista nenhum. Quando você vai, eu agendei uma consulta, mesma coisa. Nem, a única vez que você passa, às vezes, é a primeira vez. Você vai lá. Jornalistas e escritores, isso é uma polêmica interessante, porque se você está me assistindo aqui, eu não sou jornalista. Mas também não é que ele vai acabar. De novo, vai continuar a gente escrevendo livros? Vai. Mas reportar não vai ficar mais a cargo do jornalista. E como eu mostrei, a IA vai construir basicamente um roteiro, a pessoa vai ali entender como é que vai transmitir aquilo de forma mais simples possível, do seu jeito e tudo mais, e acabou. Entendeu? Revisores. Cara, hoje você digita no WhatsApp, o próprio celular já revisa para você seu texto. Imagina o TCC. Hoje você pega um TCC, você pega lá, tô até fazendo um da pós que eu terminei agora de gestão de projetos, e eu vou pegar o TCC, vou jogar dentro de uma IA qualquer, vou pedir para ele revisar e ver o que é que tá faltando, com base na BNT. Ele vai trazer lá o que eu tenho que ajustar, vou lá, eu ajusto, peço para ele revisar de novo, vou lá, ajusto, peço até que o documento esteja tudo ok. É óbvio, como é um TCC, você não vai pedir para a IA construir para você, mas você pode ir lá e revisar. Tá chato, não tá? O que é que você acha? Entendeu? Então, assim, é, também, esse aqui realmente vai acabar. Esse aqui é o futuro assessorista de elevador. Assessorista de elevador, para quem é mais novo, era um cara que ficava sentado no elevador apertando o botão. Tem até hoje, acho que no Senado, tem alguns lugares que ainda tem, mas cada vez sumindo. Né? Então, revisores, eu acredito que vai ser um novo futuro assessorista. Ele vai só sumir. Especialista em suporte de computador, isso aqui também, ele, como eu falei, é um troço que você pode até discutir comigo, mas ele vai reduzir bastante. Na verdade, eu junto isso aqui com o desenvolvedor. Desenvolvedor também é uma profissão da tecnologia que está para acabar. Primeiro que desenvolvimento vai ser informática básica. Hoje, quase todas as escolas, até públicas, já tem o desenvolvimento básico, mas ele já fala sobre desenvolvimento. Você pega a Cloud, que já está fazendo um monte de coisa, né? Por exemplo, o Cloud Mythos. Cara, a Cloud simplesmente criou um IA e dependendo de como você pergunte, como você faça algo, ela invade sistemas. Tem sistema aqui que tem mais de 60 anos que só sustentava a internet no mundo. E simplesmente o cara falou, identifica aqui uma vulnerabilidade, foi para casa dormir, quando voltou tinha um software pronto para invadir. Ao ponto da Cloud suspender esse projeto por um tempo, com medo do que pode acontecer. E aí convidando algumas empresas, cadê?
40 empresas, inclusive o CrowdStrike, Apple, Microsoft, Google, fabricantes de chips, enfim, ele está juntando uma galera de software que, se uma delas parar, o mundo literalmente para. E fala assim, gente, ó, eu tô com uma coisa aqui, se isso aqui vaza, o que eu só solto isso aqui, dá um problema geral. Vou liberar para vocês, usa isso aqui, descobre todas as vulnerabilidades possíveis que ele tenha a descobrir do seu sistema e conserta. Conserta, porque se isso aqui vaza, ou se a cloud criou, qual a chance de outra empresa criar algo também do mesmo tamanho do Mythos, onde você, dependendo, ele vai invadir o sistema? Entendeu? Teve até um caso, eu não fui procurar aqui direito, mas diz as más línguas que durante o projeto do Mythos, teve um grupo de pessoas que conseguiram invadir aí o sistema da cloud e conseguir ter acesso ao Mythos. Só que eles não sabiam, era aquele grupo de entusiastas, conseguiu lá uma credencial da internet que vazou e conseguiram ter acesso a ele. E ficaram criando, só brincando, criando imagem e tudo. Imagina se um desses caras pede pra invadir sei lá, um Pentágono da vida. Vai que consegue. Entende? Entende isso na mão de um país querendo atacar o outro, o que também pode acontecer? É um troço meio complicado. Então, assim, quando a gente fala, de novo, em profissões que vão acabar, cara, a tecnologia, se você é tecnologia, se você está assistindo esse vídeo, atenção, se você não se reinventar, se você não entender qual vai ser o seu papel a partir de agora, você está com dias contados, você vai ter que se interpretar realmente. O programador que não quer se conectar com pessoas, ele vai se perder o emprego, pô, porque fazer software qualquer coisa faz. Agora, conversar, entender, interpretar processo, transformar aquilo em um fluxo realmente interessante para depois a IA ir lá e fazer a automação dela. Eu conheço muita gente já que nem é desenvolvedor, usa aquele end-to-end em algumas outras plataformas e já está fazendo automações sem precisar de programador. Ah, mas ainda existe um monte de bugs. Existe. Mas tem muita aplicação aí no mercado disponível, feito por programador e cheio de bugs. Aí, uma Mythos descobrindo coisa. E podia literalmente parar só para a internet no mundo. Puf. Entendeu? Analista de pesquisa de mercado. Cara, isso aqui já. Não vou, tá voando, vai voar daqui a pouco também. Para quem não sabe, isso aqui, existe algumas empresas, por exemplo, tem um supermercado grande e eu quero entender como é que tá o mercado, o que é que tá acontecendo, como é que tá as coisas, como é que tá a minha concorrência. E aí, às vezes, eu vou lá na concorrência, entendo ele e tudo mais. Eu acho que isso, de novo, pode até acabar, mas vai mudar a forma de trabalho, provavelmente. Provavelmente ele vai conseguir, vai ter um IA onde ele já vai pegar quem são qual categoria e ver tanto local como no âmbito nacional, depende de como a pessoa queira entender o seu mercado, e trazendo o que é que ela está falando, o que é que está acontecendo, porque na verdade hoje as pessoas estão falando por rede social, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que entender. E aí, esse processo ele vai acontecendo naturalmente. Por fim, advogados. Na verdade, isso eu já tenho ouvido há muito tempo. Até a própria IBM, um tempo atrás, esqueci o nome da IA. Antes de falar de ChatGPT, a IBM já falava da IA deles. E já se falava que a IA ela iria começar já a fazer petições. E, cara, vou falar amigos meus. Tem amigos meus que hoje não contratam mais estagiário. Porque teve dor de cabeça com o estagiário que tem uma IA paga boa e que basicamente ela já lê lá os e-mails dele, resume o e-mail dele para poder só ir lá e responder. Depende do e-mail, já ela mesma responde. Automações simples, cara. Ele mesmo fez. Nem é um cara especialista. Vou fazer uma peça. Pega, joga, a própria IA já monta a peça, já baixa no Word, aí revisa a peça, óbvio, tem que revisar, porque senão ela realmente vai tomar seu emprego. E hoje no mundo do direito já tem plataformas que já fazem boa parte das coisas muito bem direitinho. E assim, mas como eu disse, pode até não acabar, mas o advogado que ele não entender isso, ele vai ficar para trás. Primeiro porque o advogado já tem um ganho muitas vezes muito baixo. Né? Tem aqueles que pegam causas gigantes, mas a grande maioria ele não recebe isso tudo. Então ele precisa atender muitos clientes.
E se você conseguir utilizar a tecnologia para lhe ajudar com isso, aí é só ganho, né? Então é um pouco disso, é um pouco de entender, um pouco de se atualizar e se colocar realmente realmente a querer evoluir com isso. O fim não está aqui, mas é uma discussão que eu já tive algumas vezes. É cirurgião. Cirurgião é uma próxima profissão também que vai acabar. E podem colocar aqui o que, é que vocês acham. Vocês acham que o cirurgião ele vai acabar com a IA? Ó, hoje já tem os robôs. Robô, já que caso você não saiba, é literalmente um robô com joystick, onde o médico está lá operando o paciente através da máquina. Realmente fica do lado, né, da máquina, ele fica ali com o olho e ele faz a cirurgia não olhando para o paciente, mas olhando para o lado, dentro de uma telinha. Lhe digo que muitas cirurgias, por exemplo, oncológicas, cirurgias, N tipo de cirurgias aí, que às vezes o tempo de recuperação passaria 2, 3, 4 dias, com um robô, 12 horas o cara tá indo para casa. Tem cirurgia aí, antigamente o hospital passava com o paciente 3, 4 dias em casa, ou 3, 4 dias internados, que com o robô, ele é tão sutil no acesso a determinado parte sei lá, até de um tumor, né, de câncer. E dependendo da abordagem, o que passaria 3 dias, ele passar 12 horas, ou no máximo 24 horas está em casa. Só pra você entender o nível que a gente tá do robô. Agora imagine, eu tiro o cara no joystick e coloco a IA. É só ela começar a entender e aprender esse fluxo. Não só isso, eu tô falando aqui médico cirurgião, mas o médico radiologista, que é só interpretar a imagem. Tem 1 milhão de imagens com 1 milhão de laudos. Eu pego esse 1 milhão de imagens com 1 milhão de laudos, coloco dentro de uma IA, processo aquilo, ela aprende os padrões e lhe digo, a chance dela acertar é maior do que o do médico. Porque, diferente da subjetividade humana, ela vai entender todo o panorama, ela vai entender o que tinha naquela imagem. E teve um caso, cara, não vou encontrar isso fácil agora, mas depois pesquisa aí. Tem uma pesquisa que fizeram um tempo atrás de um paciente com câncer. E aí começaram a trabalhar IA para interpretar resultado de raio-x. E eu tô falando de uma coisa importante, que eu tô falando, já tem software aí, se você pesquisar, e já faz laudo através da imagem do raio-x. Certo? Não é nada muito mais novo, não. E depois começaram a pegar um exame antigo de raio-x de uma pessoa oncológica e começou a subir aos poucos. 1 ano antes de aparecer, alguém laudar um câncer naquele paciente, a IA, com base nas imagens que esse paciente já fazia antes, ele conseguiu identificar o tumor antes mesmo da pessoa. Então, ela fez X exames, não sei ao certo quantos exames, e eles depois começaram a testar esses exames, só que começou de trás para frente, como se fosse realmente o tempo, para entender em que momento ela iria identificar o tumor. E onde ninguém identificou o tumor, ela identificou. E pequenininho. Ela falou, você tem um negócio aqui. Imagina esse paciente, se 1 ano antes tivesse descobrido esse tumor. Entendeu? Mas, calma. Pronto, beleza. Coloquei esse terror todo na cabeça de vocês. Mas e como é que a gente faz para proteger o nosso emprego? Cara, é simples. A IA ela não vai substituir o contato humano. Isso que eu estou fazendo aqui, o YouTube tem 500 vídeos com IA falando alguma abobrinha. Mas se você está me assistindo é porque você quer ouvir pessoa falando com você e não a IA. Então você quer realmente um contato humano. Por isso que você vai ouvir esse vídeo. Esse vídeo aqui, às vezes o áudio não tem essas coisas todas. Às vezes eu vou falar IA e me embananar. E quase não tem corte aqui nesse meu vídeo. Porque o que você quer é se conectar com pessoas. Você não quer mais uma inteligência. E você quer entender. Então, assim, o que vai acontecer é pessoas se relacionando com pessoas. E o que não for relação com pessoas, a máquina que vai fazer. Preciso vender um negócio. Cara, eu vou botar na máquina. Tem aqui, num Pequenas Empresas, eles colocam logo de cara, serviços postais. Eu acredito. Cara, olha que negócio. Você vai nos Correios hoje, a pessoa pega, ela mede sua encomenda, mede o tamanho certinho, aí coloca, pesa, aí tem que colocar 50 etiquetas diferentes. Você fica lá, esperando. Imagina, pega aqui uma máquina, um equipamentozinho, uma caixa, coloca lá um envelope, ele já pega, já faz um scan, já sabe o tamanho, já sabe o peso, desce lá
alguma coisa só para etiquetar. Ou você pega uma caixa, coloca já vai estar fora, pega a etiqueta, cola em cima, passa lá na máquina. A máquina identificou lá o QR Code, identificou também peso, já foi. Você vai ver lá na tela o endereço que você está enviando, se está de acordo, ou se for, sei lá, Shopee, Mercado Livre, esses negócios de marketplace. Você vai lá digitar o código do rastreio, ele vai identificar e vai embora. Gente, é isso. Esse trabalhozinho sem inteligência, ele vai se acabar. Lá já se acabou. Vocês ainda não perceberam. Se você trabalha com marketing, se você trabalha com call center, pronto, você que trabalha com call center que estiver me assistindo aqui, gente, você vai perder seu emprego, você até não percebeu ainda que você vai ser demitido. Então, assim, o que você vai fazer? Você tem que entender como é que você vai se colocar no mercado. E veja isso agora. Porque quando você perde emprego, já é tarde. Entende? Como é que você consegue se conectar com pessoas? Como é que você consegue fazer um trabalho diferenciado? Não é que o cara do call center ele vai perder o emprego para IA. Mas, pô, se você for o atendente que entende de IA, sabe como fazer prompt, sabe como você configurar, se o sistema da empresa que você trabalha, você domina ele 100%, é você que vai ficar, porque a galera lá que só tá fazendo automático, que não sabe mexer, que fica dando trabalho, vai embora. Então, assim, ou você é a pessoa que vai tomar conta da IA na empresa, ou você é a pessoa que vai para fora. Então é isso, gente. É isso que está acontecendo. Não adianta você estar brigando. Não adianta você querer dizer que não. Mas essa é a realidade. Tomara que esse vídeo ficou um pouco longo, mas assim, eu tentei explicar bem um pouco desse processo, porque se você for empresário e estiver me escutando, pô, eu dei 500 ideias aqui para que você colocar na sua empresa. Pensa, coloca. Acho que vai trazer um pouco de luz. Tanto para quem empreende, como para quem é empregado, né? E ó, o açaí desses dias, tava aí, colocou em quase todos os seus supermercados o autoatendimento. Eu tenho lá 6 caixas, eu boto uma pessoa para tirar dúvida e ajustar as coisas. Então, que eu teria 6 caixas para atender um volume X, eu coloco 6 caixas, coloco uma pessoa e ela atende o que 6 pessoas atenderiam. E nem tô falando de IA aqui, viu? Gente, fica atento. Tomara que tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, caso que tenha algo que você queira que eu fale mais sobre IA, ou sobre qualquer outro assunto, coloca aqui nos comentários o que é que você está achando. Não deixa de seguir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com que você acredita que vai valer a pena. E até a próxima, viu?